Deus é um Deus de propósito. Se nós estamos aqui, estamos pela vontade dEle. Na agenda dEle já tinha visto essa data. Nada é surpresa para Ele. Amém? Glória a Deus. Bom, primeiro vou me apresentar. Sou pastor Odinei. Congrego na Igreja Apostólica Casa Firme, lá em São Paulo. O presidente da obra, os presidentes é apóstolo Issan, apóstola Denise. Ele é um muçulmano que se converteu ao cristianismo, já tem a cidadania brasileira, né? E na bênção daí do Ministério Apostólico, eu estou aqui na bênção dos pastores também, que, na verdade, convidou a minha esposa e também me convidou também para estar falando a vocês. Então, é um privilégio que eu tenho de estar compartilhando alguns testemunhos, algo que Deus fez na minha vida, com cada um de nós, amém? Lá em São Paulo, nós somos responsáveis pelo Departamento de Libertação e Cura Interior. Trabalhamos já na área de libertação há mais de 20 anos, por aí, e já temos uma vivência no Evangelho. Eu aceitei a Jesus com 19 anos, vim através do namoro e estou aqui. E muita vivência. A pastora Silvia, minha esposa, ela falou para não errar quantos anos de casamento. Eu falei, não vou errar. Mas quanto que é mesmo? É 38, né? 38 anos de casado. Temos 4 filhos, 2 rapazes, 2 moças. Uma das moças é casada com o meu genro, que é português, é missionário. Minha filha também é missionária. Mora em Portugal, lá em Porto. E temos um netinho também lá da terra, né? Então, compartilhar um pouquinho de mim, quem eu sou, né? E eu agradeço os pastores, tá bom? Pelo convite, amém? E Deus colocou algo no meu coração, glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos abrir a palavra no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, eu quero fazer uma leitura do versículo 16 e versículo 17. E aqui fala as obras da carne e os frutos do Espírito. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Amém. Bom, dentro do ponto de vista bíblico, nós, seres humanos, somos tridimensionais, constituídos de espírito, alma e corpo. O nosso espírito é este fôlego de vida, da qual Deus soprou sobre o homem, sobre a mulher, e ali o homem se tornou alma vivente. A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, consciente, subconsciente, inconsciente. E é claro que a carne é essa morada onde nós residimos. Sabemos que carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas nosso corpo vai ser transformado, glorificado, para habitar nos céus. Mas aqui a palavra diz, andai em espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Andai eu entendo que é uma constante, é uma permanência. Quando o apóstolo estava dizendo aos cidadãos da Galácia, disse o seguinte, olha, eu quero instruir vocês nasceram de novo, e claro que vocês são constituídos de uma natureza carnal. Há uma luta constante entre carne e espírito, mas eu quero compartilhar e dar um segredo a vocês, para que vocês possam resistir o dia mau, resistir às tentações, resistir à vontade da carne. E o segredo é andai em espírito. Então andai, constante, permanência, não retroceder, não olhar para a direita nem para a esquerda. Mas para nós podermos viver a vida de Deus, Jeremias 29:11 diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz, planos de fazer prosperar. Por mais que nós desenvolvemos nossos projetos, nossos objetivos de vida, que é bom, por mais que nós traçamos uma linha de trabalho, mas Deus sabe
a plenitude ou a total vivência daquilo que Ele estipulou em você. Eu é que sei os planos que tem a vosso respeito. Então vamos lá. Mas o segredo para mim poder viver, ou vivenciar, ou andar nessa plenitude do Espírito, aqui o apóstolo diz, andai em Espírito. Agora faço uma pergunta, você está feliz com a vida que você tem? Claro, estamos vivos, glória a Deus por isso, ainda nesse momento mundial que nós estamos vivendo, Deus está mantendo a tua vida, é presente de Deus, é dádiva de Deus, nós estamos aqui respirando, glorificando, estamos aqui na casa do Senhor, sabemos que aquele ordena a bênção para sempre aqui, que Ele nos fortalece, que Ele nos refrigera, enfim, mas você está feliz com a tua vida? Ou, será que tem alguma área da tua vida te aprisionando, ou te prendendo? Ou, pastor, realmente minha vida não está fácil, eu gostaria sim, eu estou satisfeito, mas eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida, mas a coisa não ocorre. Por que não ocorre? O apóstolo diz, andai em espírito. Agora andai constante, permanecer em espírito. Por que em espírito? Vamos lá. O Senhor fez o casal, Adão e Eva, soprou sobre eles, se fez alma vivente, da mesma forma também, esse fôlego de vida que há dentro de nós é que nos mantém vivo. Só que a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, quem veio morar no nosso espírito? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio morar no teu espírito, ok? Então, uma vez, então andar no espírito é... No meu espírito, que foi recriado, nascido de novo, o Espírito Santo de Deus habita ali, é ali, no seu espírito, que o Espírito Santo interage com você, que conversa com você, que fala com você, que te direciona. Claro, temos a palavra, a vida de oração, a vida de busca, mas é assim, olha. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, ouça o Espírito Santo no teu espírito. Então, eu falei aqui que o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. Alma, que vem a ser alma? A alma vem a ser a nossa parte pensante, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, mas a própria palavra de Deus, se não me engano, fala em Romanos, né? Que a nossa, nós temos que ter uma mente transformada, uma mente renovada, uma mente direcionada pela palavra, direcionada pelo Espírito Santo, e na nossa mente, no nosso livre-arbítrio, você pode escolher tanto fazer coisas boas, como também fazer coisas negativas. Eu estou falando aqui, pessoal, o segredo para nós podermos frutificar, darmos frutos. Então, a palavra de Deus fala aqui, olha, Paulo falando, andai na alma, falou isso? Não. Andai na carne, falou isso? Não. Porque a carne, ela gosta de comer bem, ela gosta de se vestir bem, ela gosta de prazeres. Tem coisas boas e saudáveis que Deus deu para nós vivenciarmos na nossa carne. Mas nós sabemos também que a carne também gosta de prazeres, gosta de coisas que fere o templo do Espírito Santo, que somos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E se nós não vigiarmos, na oração do Pai Nosso fala, Jesus ensinou, livra-nos da tentação. O inimigo que é acusador dos nossos irmãos, ele sabe, antes de você conhecer a Cristo, quem você era, quais as suas debilidades, quais as suas fragilidades, qual a área que você se sentia tentado ou até constantemente inquérito. Então o inimigo vai procurar o quê? Atingir esta área ao tentador. Enfim, então quando eu ando em espírito, quando eu caminho no Espírito Santo, ouço o Espírito Santo no meu espírito, quando eu não ando na alma, nas minhas emoções, ira, contenda, peleja, porfia, emulação, continuando aqui no livro de Gálatas, fala isso, os frutos da carne. Quando eu não ando nos vícios, nos prazeres carnais, enfim, quando eu ando no Espírito, aí sim, o Espírito Santo vai te orientar teu espírito, aí você vai viver a plenitude de Deus, vai frutificar aquilo que Ele tem para a sua vida. Se não me engano, em Gênesis fala, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Então estava lá, façamos o homem, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus foi para o céu, mas ele disse, olha, eis que envia a promessa do meu Pai, vocês não são órfãos, e o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Então hoje nós temos o quê? O Espírito Santo dentro de nós, e o segredo para nós frutificarmos é o quê? É ouvir o Espírito Santo no seu espírito. Gostaria também de ler aqui uma outra passagem conhecida, né? João capítulo 15, no versículo 1 ao versículo 6.
que diz: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Se tem o verdadeiro, deve ter o falso também, mas Jesus é a videira verdadeira. Então aqui Jesus falando: eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira, eu sou aquele que, se aprender de mim, vocês vão viver naquilo que eu tenho para vocês. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Hoje estive na casa do pastor, o pastor estava dando aula lá sobre os enxertos, tudo. Então o pastor, com certeza, sabe muito profundamente a questão dos enxertos, de frutificar, enfim. Todo ramo que está estando em mim. Então o apóstolo diz: andai em espírito. E Jesus disse: estando. Então andai, estando, constância, estando em mim. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então aqui, ó, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanhará, lançará no fogo, enfim, vai queimar. Em outras palavras, Jesus estava pegando um contexto, porque Israel vivia muito da agricultura também. Então Jesus pegou algo que o povo conhecia, e ali ele deu, através desta ilustração, uma direção, um direcionamento, dizendo: olha, é o seguinte, se vocês permanecerem em mim, permanecer na minha palavra, permanecer no meu ensino, aí sim, a força dos céus que é em mim, através do Espírito Santo, vocês sim vão subsistir, vão vencer, vão frutificar, vão viver aquilo que eu tenho para vocês, vocês vão trazer o reino de Deus para esta terra e vão viver todos os planos, projetos e sonhos. Eu vou dizer algo: nós como homens, pode faltar tempo para muitas coisas em nossa vida, mas uma reserva de tempo, isso não pode faltar na vida de cada um de nós. Que reserva de tempo é esta? Tempo diário de buscar ao Senhor. Porque nós, como homens, estamos preocupados com contas, com finanças, ser o provedor, isso e aquilo, então já acorda, sai e vive o tempo do trabalho, o tempo do trânsito, o tempo disso, o tempo daquilo, não sei o quê. Aí chega no final do dia, quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você buscou? Porque para nós podemos vencer a carne, para nós podemos vencer os pensamentos malignos, as setas do inferno inflamadas, que vêm dentro de nós, nós precisamos andar em espírito. Jesus estava na hora certa, no tempo certo, no local certo, fazendo a obra de Deus. Como homem ele veio, por quê? Porque ele estava ligado no Pai. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse Espírito também vão ser sobre vocês, igreja, farão obras maiores do que eu faço. Então Jesus, ele frutificou, ele prosperou, ele cumpriu a missão, ele veio com um propósito, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu à direita de Deus, e a igreja nele, ele é o cabeça da igreja. E Jesus frutificou, ele quer frutificar através de quem hoje? Através de nós, igreja. Qual é o papel da igreja? Aí de fazer discípulos. Então, é claro, se entrar no campo da frutificação, viver a plenitude de Deus, temos muitas áreas, mas uma área específica, Deus tocou no meu coração para trazer assim uma frutificação. Claro, como igreja, como servo do Senhor, como evangelista, como aquele que prega a palavra, aquele que ora, aquele que busca, ótimo. Mas eu quero trazer aqui uma palavra dentro da questão da frutificação, o sacerdócio familiar. É isso que Deus me canalizou. Então fiz uma introdução aqui, sabendo que tem que andar em espírito. Andar em espírito não é na alma, nem na carne, porque, irmãos, a carne gosta de dobrar o joelho para orar? Não gosta. Carne gosta de jejuar, fazer um jejum para Deus? Não gosta, não. A alma gosta. Agora vou sentar, cheguei do trabalho, vou pôr muitos louvores, vou adorar. A sua alma gosta de adorar? Irmãos, tem que subjugar, tem que vencer. A alma, com certeza, eu quero ver aquele filme, eu quero ver essa reportagem, quero ver como está meu time, quero ver isso e aquilo, mas quando você anda no Espírito, você é um só com Ele, ouve o Espírito Santo de Deus, isso se torna fácil, porque
que a virtude dos céus em Cristo Jesus, ligado ao Pai e o Espírito Santo em nós, a tua alma se mortifica. Aqueles desejos da alma já vai caindo por terra, aquela vontade da carne vai caindo por terra. Quanto mais você ora, você quer orar mais, você quer buscar mais. Então, para poder frutificar é andar no Espírito. Então vamos lá. Para entender o que eu quero falar ou dar uma compreensão melhor, vamos para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. E aqui diz: também vós quem nós, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes o que, irmãos? Sacerdócio santo. Nós somos sacerdote, irmãos. O Senhor constituiu um reino de sacerdotes. Sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, versículo 9, sois raça eleita. Olha as bênçãos do sacerdócio. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante que no versículo 5, aqui fala, sois edificados casa espiritual, como pedras que vivem. E dentro de pedras que vivem, eu fui no livro do Flávio Josefo, que era um historiador da época de Jesus, e ali ele menciona a história dos hebreus. E ele menciona que quando foi feito o tabernáculo, foi feita uma roupa especial para o sacerdote, foi feita uma estola sacerdotal que tinha 12 pedras preciosas, representando as tribos de Israel. E ali aquele historiador diz que quando a glória do Senhor vinha sobre o sacerdote ali, aquelas pedras preciosas brilhavam como fogo, porque ele era o sacerdote, e brilhavam como fogo, e o pessoal sabia, o Senhor está naquele lugar. Agora, irmãos, quem é sacerdote aqui? Hoje, a igreja do Senhor, todos nós somos sacerdócio. Então, nós vemos que nós somos, no versículo 9, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Agora vamos lá. Eu quero falar hoje sacerdócio do lar, sacerdócio da casa, sacerdócio da família. Família, projeto de Deus. Infelizmente, a família está sendo bombardeada de uma forma drástica. Mas quem são os guardiões da casa? Quem são os guardiões da família? De quem Deus requer mais? Dos sacerdotes. Agora, quem que é o sacerdote? Sacerdote é uma pessoa da qual Deus constituiu. Ele tem essa autoridade como filho de Deus, de trazer o reino de Deus a essa terra. Ele tem poder, sim, em Cristo de Jesus, de mudar histórias, amarrar o poder do inferno, chamar à existência os milagres, fazer coisas sobrenaturais, porque ele é o sacerdote. Agora, eu creio que nós aqui como sacerdote estamos aprendendo mais e mais para cada vez mais nos aperfeiçoarmos no sacerdócio do lar, da casa da família. Podia falar sacerdócio em várias áreas, mas hoje o Senhor toca no meu coração como lar, casa, família, porque a família realmente está sendo muito bombardeada. Então vamos lá. Olha, antigamente, de tempos em tempos, o governo realizava no país um censo familiar, não sei se é pelo IBGE, o qual revela dados importantes na área social e religiosa. Então, aqui, se fossem incluídos nesse censo os conflitos, as ruínas, os desentendimentos, as separações, as destruições e até mesmo os assassinatos, ficaríamos estarrecidos com o resultado. Então, tinha, assim, de fato, o IBGE ia lá, fazia a pergunta, quantos membros moram na casa, quantos casados, se não é casado, quantos filhos tem, quais as funções, grau escolar, enfim. Então, ele tinha uma estatística de quantos brasileiros tinha, quantos estavam empregados, quantos estavam desempregados, enfim, e ali a idade estudantil, então eles tinham, assim, essa estatística. Mas não é feito várias perguntas, agressão no lar, situações, infelizmente, que acontecem por aí,
pedofilia na casa, em situações, tantas coisas. Como se diz, agressões físicas, xingamentos, ou, como se diz, psicologicamente falando, abuso psicológico. Não é feita essas perguntas, irmãos. Porque se fosse feito estas perguntas nesses institutos de pesquisa, nós íamos ter informações aqui terríveis. Mas agora a pergunta que eu faço é: se Deus é criador da família, quem constitui a família? É Deus. Se a família é um projeto de Deus, Ele tem o melhor para ela, qual é o motivo para tanta carência e ruína? Então, se eu fosse fazer uma pergunta aqui, por que as famílias estão destroçadas? Por que situações de aberração acontecem nas casas, nas famílias? Por quê? Qual seria a resposta? Graças a Deus que nós somos sacerdotes. Nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Nós somos homens de oração, de busca. Graças a Deus por isso, porque uma vez que você introduz, chama a glória do Senhor, você como sacerdote, você tem esse direito legal sobre a tua casa, o Senhor está lado a lado, porque as dificuldades sempre vão ter. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus venceu. Então, vai ter o dia mal? Vai ter o dia mal. Vai ter situações? Vai. Mas como é bom caminhar com Jesus, você é um sacerdote, e Ele guerreando pela tua casa e mudando a história. Sabe o que acontece? Tem nações que já até aboliram Deus da família. Tem nações que até da escola já não se fala mais de Deus. Hoje, infelizmente, falando, vamos anular Deus, as nações estão se arrebentando. E a célula-mãe da sociedade é a família. Mas, como sacerdotes do Senhor, então, o nosso primeiro, todos nós somos pastores, nós temos um lar para pastorear, uma casa para pastorear, a nossa família para pastorear. Eu vou dizer algo. A resposta é porque os princípios estabelecidos por Deus para o bem-estar da família têm sido negligenciados. Vou dizer algo para vocês, eu estava orando constantemente, quer dizer, eu oro constantemente. E minha esposa também, ela sabe disso, e ela também é uma guerreira de oração, então um vai ajudando o outro na oração. Teve uma vez, uns dias atrás, o Senhor falou assim, olha filho, sabe por que os teus filhos estão vivos? Falei, por que, Senhor? Por causa da oração da família, você está orando, a esposa está te cobrindo, você está orando e os teus filhos estão vivos, né? Pela tua oração. Eu fiquei assim, nossa, muita pretensão, né? Que isso, né? E de fato, meus filhos andaram pelo vale da sombra da morte. Os 4 andaram pelo vale da sombra da morte. E a minha filha em Portugal teve eclâmpsia, síndrome de HELP, foi desenganada, foi em estado de coma. Já ligaram de Portugal dizendo, ó, sua filha vai entrar em falência, estava falindo tudo. Mas a igreja orou, nós orando, e o Senhor deu vida. O nenezinho foi salvo, ficou com 700 gramas, mas foi salvo. Tem um filho meu que também teve o problema de pancreatite. E os médicos não descobriam porque pancreatite também é perigoso, corre risco de vida. E o Senhor reverteu aquela situação. Enfim, a minha outra filha também teve uma situação causa-morte, mas o Senhor disse, por causa da oração do sacerdote, eu poupei tua casa. Aí eu pensei comigo mesmo, nossa, será? Aí eu cheguei na igreja, era um culto de libertação, aí chegou um profeta e disse assim, o Senhor manda te dizer que a tua casa e os teus filhos estão vivos por causa da tua oração. Agora eu falo o quê? Sabe por quê? Porque tem um sacerdote que ora, que chora, que clama, que busca, ora pela esposa, ora pelos filhos, ora pela casa. Porque, irmãos, não é nem por força, nem por violência. Não adianta muitas vezes eu querer fazer na minha força, do meu jeito, é meu jeito, não. Nós temos armas espirituais. Temos a palavra de Deus. Então você é o guardião da tua casa, você é guardião da tua família, você é guardião dos teus filhos. Um dos princípios de Deus para o bem-estar da família é a prática do sacerdócio familiar do lar. Hoje, antigamente se falava, né, a família reunida, separava um momento com Deus, ali está orando, clamando, mas hoje em dia os cultos familiares, o momento familiar já sumiu. Uma estratégia boa também na hora da mesa ali, sentar na mesa, vamos estar trazendo a palavra de Deus, e infelizmente, na nossa época ainda, que era, às vezes está até a família em casa, mas você pega ali um celular aqui, um celular, e pode estar na mesma sala, mas cada um no seu mundo virtual do celular. Então, qual o desafio? Eu preciso separar. Ah, mas não consigo todos. Pega aqueles que tem. Ah, outro que chegou, vou naqueles ali. Mas procure manter o fogo aceso, trazer a glória de Senhor, porque você é a pedra viva. Ali o sacerdote Arão tinha as pedras, que a glória do Senhor vinha, brilhava, mas hoje você é essa pedra viva, e você tem que estar brilhando no mundo espiritual.
Aleluia. Então, infelizmente, acontece isso. O altar foi abandonado, os cultos dos lares, as orações, a imposição de mãos, abençoar a família. O sacerdócio, o altar do sacerdócio familiar tem sido quebrado em muitos lares. A verdade é essa. E um dos princípios de Deus para o bem-estar da família é a prática do sacerdócio do lar. O altar do sacerdócio familiar tem sido quebrado em muitos lares. A aliança, o Senhor tem uma aliança. Aliança conosco, aliança em Cristo Jesus. Se você orar agora, a tua oração chega diante do céu e diz: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, quer Israel, quer todas as famílias da terra. Então há uma aliança com o Senhor das famílias. Há uma aliança, mas o Senhor é fiel. Mas infelizmente, quem quebra esta aliança? Nós somos o sacerdócio. Muitas vezes nós quebramos esta aliança. E quem sofre a consequência? A família, os filhos. Deus, em sua lealdade, bondade e misericórdia, está convocando hoje seus filhos para uma renovação de aliança e do sacerdócio, porque Ele quer abençoar a família e ela quer que seja abençoada. Eu creio na palavra de Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu vou liberar uma oração daqui a pouquinho aqui, mas eu creio que você vai viver a plenitude de Deus na tua vida. Eu creio que você pode estar pensando, pastor, mas eu tenho algumas situações, realmente eu vivo uma vida que não é fácil, de fato, mas caminhe com Jesus, aliançado com Ele, e você vai viver esses dias. Por isso que o apóstolo disse para os Gálatas, olha, andai no Espírito, o segredo é aí, mantenha uma vida de busca. Agora, eu falei de sacerdócio, vamos lá entendendo um pouquinho mais sobre sacerdócio. Então vamos lá, precisamos estar aliançados com Deus e aliançados na prática do sacerdócio familiar. Então vamos entender o sacerdócio. Eu coloquei aqui alguns versículos que eu escrevi para a gente ganhar tempo. Deus nos fala de um reino sacerdotal. Então lá, Êxodo 19, você pode ir lá, 4-6, diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então, quem nós somos, irmãos? Nós somos um povo peculiar de Deus. Deus tem uma aliança conosco. Há anjos do Senhor que estão aí lado a lado com você. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Por quê? Porque o inimigo anda em derredor. Então você tem uma escolta particular que são anjos. E glória a Deus que você veio nesse evento, porque você trouxe seu anjo para o evento, né? Já pensou se ele ficasse em casa lá, os outros anjos vêm aqui, ele ficasse em casa? Ou quando você vem para o culto, você traz seu anjo junto. E é verdade, irmão, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Aleluia. O Espírito Santo que mora, e ele é uma pessoa, viu? O Espírito Santo é uma pessoa, como nós somos uma pessoa. Ele fica feliz, ele fica contente, mas também ele se entristece. E a palavra de Deus diz: não entristecer o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, irmãos, eu estou falando assim para nós, no caminho de bênçãos que nós já estamos, que nós venhamos de uma forma potencializar, como sacerdote que somos, viver a plenitude de Deus. Se você trabalhasse numa multinacional, um exemplo que estou dando, seus direitos de trabalhador são esse, esse e esse. Você não queria viver todos aqueles direitos, privilégios numa empresa, os benefícios, sei lá, convênio, carro, moradia, tudo? Claro que sim. Mas nós somos filhos de Deus e o Senhor também tem direitos e bênçãos de uma forma sobrenatural. Você não quer viver todos os direitos que Deus tem para você como filho de Deus? Você é sacerdote, você tem esse direito. E às vezes nós estamos comendo as migalhas, estamos desfrutando coisas poucas. Mas enfim, Deus nos fala de um privilégio sacerdotal. Gênesis 14, versículo 18 e 19, que diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote de Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão de Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então Deus tem uma aliança com o seu povo Israel, e nós aqui também, fez uma aliança com Abraão, que gerou ali o povo de Deus, e hoje em Cristo Jesus nós somos povo de Deus, e essa aliança também é nossa. E hoje nós somos esses sacerdotes. Enfim, Deus nos fala de uma excelência sacerdotal. Então nós estamos vendo que ser um sacerdote é um privilégio. Ser um sacerdócio, você tem a autoridade de chamar Deus à terra. Venha a nós o teu reino. Você tem poder de mudar a história, olhado na palavra de Deus. Deus fala de um privilégio sem igual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se eu fizesse uma pergunta aqui, você é a mesma pessoa hoje do que aquela antes de conhecer Jesus? Houve mudanças? Sim, houve mudança, uma obra foi começada na tua vida. O Espírito Santo já está mudando a cada dia você na tua alma, na questão da carne, enfim. O Senhor começou uma boa obra e Ele é fiel, Ele quer completar essa boa obra na plenitude. Ele tem uma bênção toda especial para você. Aleluia. E olha o privilégio de ser um sacerdote. Olha só, 4 aspectos. Povo adquirido. Nós somos povo adquirido. Talvez o mundo aí queira nos julgar, nos rotular, a igreja, aqueles povo assim, mas enfim, ou talvez alguns pela tua classe social quer te julgar, enfim, mas diante de Deus, esse meu povo é adquirido. João, Carlos, José, Maria, enfim, é meu povo, eu comprei com o sangue de Jesus, eles não são de mim mesmo, mandei meu filho ali, e ele foi comprado, um povo adquirido. Geração eleita para quê, irmãos? Para a vida eterna e uma vida de abundante vitória aqui nessa terra. Geração eleita, nação santa. Hoje nós não somos só brasileiros, somos brasileiros, mas também filhos do rei. Temos a nossa nação celestial. Somos sacerdotes da realeza dos céus, não desta terra, né? E claro que, se eu sou sacerdote, eu tenho que praticar o sacerdote, a prática do sacerdote. Hoje, o sacerdote é aquele que, então fiz aqui um direcionamento para que nós possamos a cada vez mais nos aprimorarmos neste papel sacerdotal. Olha, o sacerdote hoje é aquele que procura viver uma vida exemplar com Deus e por isso é uma bênção em sua casa. Temos que nos policiar, irmãos, às vezes vem o estresse, vem tantas situações, tudo, a carne quer falar alto, mas você é um sacerdote e você tem que, como se vigiar o Senhor e ser uma bênção na sua casa, ser uma bênção na sua família, não uma maldição. Não estou dizendo que ninguém é, irmãos. Mas assim, as nossas famílias é o nosso pequeno rebanho que Deus nos deu. Nós guardamos eles. Olha só, o sacerdote hoje ora e intercede por seus filhos. Claro, se tem filhos aqui, filhos, orem pelo seu pai e sua mãe, que é mandamento da terra. Então, como sacerdote, você tem que orar e interceder por no lugar, chamar a existência no mundo espiritual, gerar a vitória. Esse é o papel do sacerdócio. Para frutificar a tua casa e tua família. Ministra a palavra de Deus aos filhos, partindo do seu exemplo. Olha só, Deuteronômio 6, versículos 5 a 8. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Então nós vemos que como sacerdote, nosso papel é levar o pão, o alimento, quer dizer, o pão que eu falo é a palavra, nem só pão de pão virar homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, não está protegendo, está, como se diz, está guardando contra as hostes do inferno, chamar a existência. Então é o papel do sacerdote. Vamos lá. Os pais devem ter uma vida, né? Claro, que você seja um referencial na sua casa, na sua família. Se você, antes de conhecer Jesus, era uma pessoa cheia de problemas e situações, mas hoje você não é mais aquela pessoa, Jesus te transformou. O vinho novo entrou dentro de você. É claro que a tua família não vai olhar, vai falar assim, olha a obra que Deus fez no meu pai, olha a obra que Deus fez no meu filho, você como filho, Deus fez uma obra, então nós temos que olhar agora como Jesus, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você teve uma infância ou uma situação que ali você herdou coisas do mundo, mas hoje você é uma nova criatura e o Espírito Santo de Deus na sua vida, hoje sim, naquela época eu não tinha condição nenhuma, pastor, mas hoje eu sou filho de Deus. E hoje eu não dava testemunho na minha casa, mas hoje eu dou um testemunho. Às vezes os filhos também, olha pai, dei tanto problema, dor de cabeça, quando não conhecia Jesus, andava nos vícios, te afrontavam, mas hoje eu tenho Jesus. E hoje eu quero dar orgulho para você, quero fazer como a palavra ensina. Então tudo isso, irmãos, o reino de Deus é constituído pela força, a força na palavra de Deus. Então os pais devem ter uma vida de testemunho verdadeiro diante dos filhos, para que possam falar como Paulo. Olha só, 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo.
Então a palavra discípulo vem de disciplina. Quando Jesus fez os discípulos, vamos lá, caminhou 3 anos com ele, então disciplinou eles. E ainda disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, vai e confirma os teus irmãos, mas vai lá em Jerusalém que vai derramar o Espírito. E olha quem foi Pedro depois daquilo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, com seus dons que já estão dentro de você, eu tenho certeza que hoje mais e mais o Senhor vai te levantar de uma forma poderosa. Se você já está de pé, Deus vai usar em situações que você nem imaginava na tua vida, porque você é um sacerdote. Papel do sacerdote, Provérbios 20, versículo 7, traz felicidade para os filhos. O justo anda na sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Você traz a bênção de Deus para os teus filhos. Traz refúgio para os filhos, Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Os pais, como aqui sacerdotes, né, consagraram os seus filhos a Deus, como se diz, dedicar, apresentar os seus filhos ao Senhor, né, através da sua própria vida, no altar de oração, de busca. É claro que com isso nós tornamos a nossa família sacerdotal. Com isso, pai, filhos, netos, você vai estabelecer uma descendência de bênção sobre a tua vida. Você vai guardar a sua casa. Marido, mulher, filhos. Temos que, sim, que gerenciar isso na nossa casa. Pastor, mas será que é possível? Mas temos que fazer isso, pelo menos faça a tua parte, chama a existência. A palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pensa bem a nação brasileira, todos aqui servindo ao Senhor, ao único Deus verdadeiro, que a Constituição chegasse assim, olha, a Constituição a partir de hoje vai ser comparada com a Bíblia e vai seguir os ditames da Bíblia. Imagine o Brasil como seria. Se podia pegar uma semente e jogar aqui, seria uma árvore frondosa. Aleluia, Jesus. Mas, graças a Deus, o número de evangélicos no Brasil está subindo. Que as famílias estão se convertendo, mas a nossa família, vamos lutar por elas, porque com Deus não tem causa perdida, não. Se a tua família é abençoada, vai ser mais ainda, vai emanar luz, e através da tua família vai ganhar mais vidas para Jesus. Agora os filhos, mas não sou casado, não sou pai, mas você é filho, né? Os filhos devem ser obedientes a Deus, aos pais, andando no santo caminho do Senhor. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 20, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Se você honrar teu pai e tua mãe, Deus acrescenta dias de vida. E Efésios 6, versículo 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Né? E aí nós vemos também muitos jovens na Bíblia, que, seguindo o exemplo dos pais, foram homens que fizeram a diferença. Né? Eu era filho, enfim, e nós hoje também... os nossos filhos são flechas na mão do valente. Você é o valente de Deus. Teus filhos são essas flechas que você vai lançar para levar o evangelho. Enfim, vamos lá. Agora, o marido e a esposa. O marido é aquele que protege a esposa, que ambos protegem os filhos, e o inimigo não entrará na sua casa. Quem que é o inimigo? Não é carne e sangue, não, irmãos. O inimigo é aqueles que trabalham com libertação. Eu sei o que é libertação. Eu sei o que é um dos demônios se apoderarem de pessoas. Eu vi de demônios arrebentar com família. E nós guerreamos, usamos as armas espirituais, mas eu sei o poder de uma libertação, ação do Espírito Santo, mudança de história, mudança de vida. É andar no Espírito. E é claro, quando o marido e a mulher ali unidos, eles ambos abrem as portas do céu e a tua casa vai ser realmente abençoado. E já chegamos nos conformes aqui. Vamos lá, então, sou um sacerdote, é um privilégio ser sacerdote. Eu preciso exercer o meu sacerdócio. Agora, uma vez exercendo na plenitude, então vamos desfrutar dessas bênçãos. Desfrutando as bênçãos do sacerdócio. A maior de todas está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: vós que, em outro tempo, não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas. A misericórdia do Senhor é sobre a nossa casa. A bênção da segurança. Então você tem a misericórdia de Deus, que é
se desfruta a bênção do sacerdócio. Você ora, você clama, você luta. O Senhor olha aquilo. Filho, meu amor está com você, a minha misericórdia está com você. Você está sendo um sacerdote, eu vou honrar essa aliança que eu tenho contigo. E a tua família é a minha família. Então você tem a misericórdia do Senhor. A bênção e a segurança de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansando de todo o temor do mal. Então nós, uma vez o ouvido ali atento e seguindo a palavra de Deus, o Senhor está dizendo o seguinte: eu vou dar descanso para vocês. Não precisa ter temor do mal, não. Pode dormir em paz, que eu estou guerreando. Mesmo no momento do sono, eu estou guerreando por você. Olha só uma outra bênção da habitação do justo, Provérbio 3,33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas as habitações dos justos, Ele abençoará, Ele multiplica. Da família bendita, tudo isso aqui é bênção. Gênesis 12, 1 e 2 está lá. Da casa inabalável, Mateus 7,25. Do sacerdócio temente a Deus. Quando a família é sacerdotal, as bênçãos são sacerdotais. Então eu falei sim. Nós somos um povo abençoado, irmãos. O inimigo não te toca. Nós temos a vida eterna. Está escrito lá no livro da vida do Cordeiro, seu nome está lá. E João 10,10 diz: o inimigo vem roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Abundância de vitória, abundância de conquista, abundância de paz, abundância. Isso é para nós, irmãos, isso é para nós. Não deixe que o inimigo venha roubar. A oração é preponderante. Oração, orar, orar, orar. E também vigiar. Vigiar como sentinela ali, orar, vigiar, jejuar, buscar, aguçar o teu espírito. No Espírito Santo de Deus. Aí sim, pode vir a tentação, pode vir o dia mal, pode vir não sei o quê. Não, eu estou no Senhor. Eu sou um sacerdócio do Senhor e a minha vida é frutificada nele, porque eu vivo todos os sonhos, promessas dele em minha vida. Por quê? Porque eu ando em Espírito. Jesus disse: quer frutificar? Permaneceis em mim. Permaneceis em mim. E concluindo, aliançados com Deus deve ser o nosso lema. Marido e mulher devem estar unidos no aliançamento com Deus. Os filhos precisam estar coeso com os pais no aliançamento com Deus. O sacerdote fiel pode profetizar as bênçãos de Deus em tua casa. Abençoe sim. Abençoe a tua família. Dentro do ministério de libertação, às vezes, nós pegamos pais que não conheciam Jesus, falava para os filhos assim: você não vai dar nada na vida, nada vai acontecer na tua vida. E filhos receberam aquela palavra como uma verdade, e a vida das pessoas ficaram naquela desgraça. Mas quando apresentamos Jesus, falando que Jesus levou sobre si toda a maldição, ensinamos os pais tudo, as palavras são hoje: eu abençoo meu filho, eu oro por você, meu filho, eu chamo a existência, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Minhas palavras são de bênção, minhas palavras são de vitória. Eu oro a palavra de Deus, eu não fico alimentando miséria, eu não fico alimentando coisas más, porque o evangelho é boas novas. Chega de notícias, de palavras que querem nos arrebentar, porque aqui é um quartel-general. Estou falando com sacerdotes, estou falando com homens de Deus aqui, estou falando de uma escolta de anjos que tem aqui, porque tudo isso, do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E o Senhor diz: caminhe comigo, porque eu comprei vocês. Nós somos o sacerdote. Cônjuges, marido e esposa, fiéis em seu sacerdócio, plantam fidelidade e a bênção em suas gerações. E olha, algo muito forte. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo interage, o Espírito Santo fala conosco. E alguns anos atrás, Deus direcionou a minha esposa. Num culto, o Espírito Santo disse para ela: marido, hoje chegando em casa, nós vamos fazer um ato profético. Eu quero lavar os teus pés, te pedindo perdão. E também, da mesma forma eu fiz, pedindo perdão. Mas nosso casamento estava bem? Estava bem, irmãos. Não tinha nada aqui. Tá ótimo, tranquilo, graças a Deus. Mas nós fizemos esse ato profético. Ali falou: tanto tempo de casado, hoje nós temos 38, mas já tinha mais de 30 mesmo também na época. Falou: pelos sofrimentos, pelas situações, pelo aquilo que nós omitimos, por aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Então as rugas, os espinhos num casamento, e ali nós pedimos perdão um para o outro. Lavamos os pés uns do outro, ministramos ceia um para o outro, como sacerdote que nós somos, então nós ministramos ceia. Depois, no dia seguinte, nós chamamos todos os nossos 4 filhos, lavamos os pés de todos os 4 filhos. Isso é sacerdócio familiar, isso aconteceu na minha casa. Lavamos os pés dos 4 filhos.
Aí logo em seguida, os filhos também falaram, não, nós queremos lavar o pé de vocês também. E nós pedimos perdão para eles, e eles pediram perdão para nós. Sabe o que aconteceu? A glória do Senhor entrou na minha casa. Meus filhos começaram a profetizar. Daquele momento ali em família, naquele ato de sacerdócio familiar, hoje nós vivemos intimidade com o Espírito Santo de tal forma, é uma conquista, tudo começou em família. Tudo começou. Então você tem sim direitos e privilégios. Deixa eu ver como está. Orar, já estou terminando, pastor, tá bom? E eu vou dizer algo que aconteceu, mas eu ia encerrar por aqui isso com uma oração. Quero fazer uma oração por vocês, tá bom? Aí fizemos esse ato, veio uma unção profética. Aí eu lembro que naquela semana eu ia para Santa Catarina, em Joinville, ministrar uma igreja de jovens, predominava jovens, acerca do Espírito Santo. E já depois daquele evento que nós fizemos com os filhos, com a esposa, o Espírito Santo apoderou de mim, eu abracei minha esposa, sim, abracei ela por trás assim, o Espírito Santo me arremeteu na parede ali. Falei, nossa, como é que pode isso? Diabo não é, porque nós servimos ao Senhor tudo. Aí eu fiz de novo, o Espírito Santo fez a mesma coisa. Aí eu entendi, isso alegrou o Espírito Santo de Deus, nós deixamos ele contente. Eu falei, Espírito Santo, eu creio que é você. Eu vou chamar meu filho Júnior, ele no quarto dele, e vou chamar, e da mesma forma que você abraçou, que eu abracei minha esposa e eu fui lançado na parede, da mesma forma que meu filho vir, também aconteça com ele. Aí chamei ele veio ali, filho, senti, abraça tua mãe. Ele foi, abraçou a mãe, o Espírito Santo foi lá e plaft, colou ele na parede, né? Essa intimidade interagiu. Falei, pai, o que aconteceu? Eu falei, eu que estou perguntando o que aconteceu. Eu mando você dar um abraço, está aí parado por quê? Aí vai dar um abraço sua mãe de novo. E aconteceu a mesma coisa. Em outras palavras, irmãos, a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele interage comigo na família de uma forma sobrenatural. Ele fala conosco, então andar em espírito é ter intimidade com ele. Andar em espírito, intimidade que eu falo é conhecer ele. Quando para os casados, você tem intimidade quando você se fecha com a tua esposa ali, e ali vocês vão ter intimidade, conhecimento, vão conhecer um ao outro no íntimo. Com o Espírito Santo é a mesma coisa, eu quero ter um tempo com ele, tempo com o Pai ali, e gerar uma intimidade, ele se revela a você, ele se fala com você, ele te direciona, ele te dá instruções quanto à questão do pensar, nas questões da carne, ele vai te conduzindo em tudo. E aí eu fui naquele retiro, sim, ministrei em Joinville, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, as pessoas eram remessadas na parede, enfim. É assim, forma de interação, porque a igreja que eu venho, o apóstolo Issam, Deus assim estipulou essa unção sobre ele, e acontece muitas questões sobrenaturais, não é pela lança na parede, mas eu falo pela intimidade. O Espírito Santo interagir, falar conosco. Assim, minha filha estava tomando banho e Júnior falou assim, pai, fala para o Espírito Santo pegar a Bruna. Aí eu falei, Espírito Santo, vai sobre a minha filha, a Bruna, lá no banheiro. Começou a dar unção do riso. Lá dentro, o que está acontecendo? Mas sabe o que é isso? É andar em espírito. Isso tem que ser cultivado. Da mesma forma, nós casados temos intimidade com o nosso cônjuge, com a nossa esposa. Da mesma forma, também tem intimidade com o Espírito Santo, porque você não é qualquer um, você é sacerdote. A tua casa é a tua responsabilidade. A oração, o clamor é a tua responsabilidade. Então o Senhor quer frutificar mais ainda a tua família, a minha família, as nossas famílias e nós como sacerdotes, principalmente nós homens. A quem é mais dado, mais é cobrado. Então, clame ao Senhor, busque mesmo, peça a ação do Espírito Santo e vocês vão ver a frutificação, vocês vão ver coisas maravilhosas. E olha, eu vou dizer algo, no meu espírito vem aqui como se diz, casa própria. Eu creio que se você exercer isto de uma forma tal, até casa própria vai sair aqui. Se não todos têm, glória a Deus, mas é isso que o Senhor está tocando no meu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé? Quero fazer uma oração. Então foi isso que Deus me falou, tá? Que eu tenho uma vivência nessa área, eu quis compartilhar com você, porque na frutificação a gente podia para muitas áreas, mas o Senhor diz, é o rebanho de cada um de nós, é a família. E nós somos sacerdotes, vamos guardar a família, vamos guardar as casas. Não é na tua força, mas é na força do Espírito Santo. Se ninguém quer se reunir, vai orando, chama a existência. Você vai ver, você orando ao Senhor, o Senhor não vai fazer essa obra, amém? Põe a mão no teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Essa é grata oportunidade e honra de estar aqui, Senhor, em Uberaba, juntamente com os teus filhos, com a bênção dos pastores, ó Pai.
Meu Deus, é em nome de Jesus que eu quero, o que eu quero na verdade, Senhor, como diz Jeremias 29:11, que cada vida que entrou aqui, viva os teus planos, projetos, sonhos, Senhor meu Deus, conforme diz Jeremias 29:11, aquele povo estava no estado caótico, mas tu usaste o profeta dizendo, olha, por mais caótico que eles estejam, mas se eles voltarem a mim, esse povo é meu, e eles vão viver os planos e projetos. Pai, se existem situações aqui de pessoas que estão passando lutas difíceis, roubo, destruição e morte, hoje em concordância na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, Pai. E cada um venha viver a terra prometida na plenitude, ó Pai. E nos ajude para podermos ser esse sacerdote fiel. Espírito Santo nos ajude. Espírito Santo nos fortaleça. Espírito Santo dai-nos forças, ó Pai. Tu és o consolador. Tu és o ajudador, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, dai-nos força para orar, para jejuar, para nós verdadeiramente andar em Espírito e permanecer em Jesus. Aí eu sei, Pai, que nesta interação contigo, o mal não vai resistir. Satanás está fadado debaixo dos nossos pés. E eu sei, Pai, e eu chamo agora, Senhor, todas as tuas promessas, Senhor, e sonhos e projetos na vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.